Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui tá tudo jóia. Na videoaula de hoje eu vou fazer com vocês a tampa do vaso do nosso jogo de banheiro princesa, né? Nós já fizemos o suporte de papel, o tapete da pia, o tapete do vaso e hoje vamos fazer a nossa tampa do vaso. E ela vai ficar assim, olha. Para esse trabalho eu vou estar utilizando essa parte do meio, a cor cru, número 6 da Euro Roma. Vou utilizar, para ficar bonitinho aqui, o meu rosa médio. Este rosa médio é número 6 e ele é da Piratininga. Vou utilizar tesoura, agulha de crochê número 3,5 e esta cola universal da Círculo. E em todo o nosso trabalho não pode faltar a nossa agulha de tapeceiro. Como vocês veem, eu falei duas marcas de barbantes diferentes, mas vocês utilizem aquelas que vocês quiserem, da preferência, e como de acordo com as cores que eu quero. Eu não acho de uma marca, eu pego de outra, que não dá problema nenhum, tá bom, pessoal? Vamos começar então o nosso trabalho. Para dar início a esse trabalho, eu já comecei aqui, olha, fiz uma carreira com 34 correntinhas. A partir daí, nós vamos voltar 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Nessa primeira carreira aqui, olha, nós vamos fazer a carreira toda de pontos altos, um ponto alto sobre cada correntinha. Nós vamos ter um total de 31 pontos altos. Bom, pessoal, cheguei então no final da minha carreira e vou dar continuidade. Viramos o nosso trabalho. E vou começar aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Agora, dou uma laçadinha dentro desse mesmo ponto onde eu fiz a correntinha, nós vamos entrar e fazer um ponto alto, que é onde vai ser o nosso aumento. Ficando assim, olha, o nosso trabalho. Aí dou continuidade fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos seguir assim até aqui, olha, no penúltimo ponto. Depois eu volto para mostrar para vocês como que faz. Olha só, pessoal, terminei aqui, cheguei no meu penúltimo ponto. Agora nós vamos pegar aqui onde nós fizemos a correntinha para formar um ponto. Na terceira correntinha nós vamos fazer um ponto alto, e dentro desse mesmo ponto mais um ponto alto, que vai ser o nosso aumento. Eu fiquei então aqui no total de 33 pontos altos. Agora vamos continuar. Viramos nosso trabalho, vamos fazer 3 correntinhas para subirmos aqui o nosso trabalho e dentro deste mesmo ponto vamos fazer um outro aumento, mais um ponto alto. Seguimos então no nosso trabalho fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Quando nós chegarmos aqui no último ponto alto, novamente vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos dentro desse último ponto. Bom, pessoal, terminei aqui a minha terceira carreira. Nesse último ponto, eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nós ficamos com 35 pontos altos nessa terceira carreira, sendo que nas duas pontas, 2 pontos juntos, que são os nossos aumentos. Vamos virar o nosso trabalho para começarmos a quarta carreira. Vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, e dentro desse mesmo ponto,
nós vamos fazer um ponto alto, que vai ser o nosso aumento. Então, ficou 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer aqui 6 pontos altos. Então, já temos 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui, então, o meu bloquinho de 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, uma laçadinha, vou pular um ponto de base, no segundo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Vou formar, então, um bloquinho, mais uma correntinha, pulo um ponto de base, ó, no segundo, faço outro ponto alto, formamos mais um bloquinho. Então, eu vou seguir essa quarta carreira fazendo dessa maneira 13 bloquinhos. A seguir, vamos encerrar com 6 pontos altos, como é o início aqui. Então, são 6 pontos altos, sendo que no início e no final temos o aumento e 13 bloquinhos. Eu vou dar a sequência e depois eu volto pra gente mostrar como ficou. Olha só, pessoal, cheguei no final aqui da minha quarta carreira, então eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, mas eu preciso de 6. É onde nós vamos fazer o aumento. Dentro do mesmo ponto, do último ponto, nós fazemos mais um ponto alto, que ficou o nosso aumento. Então, nessa quarta carreira, nós ficamos com 6 pontos altos, 13 bloquinhos em aberto e encerramos com 6 pontos altos. Na nossa quinta carreira, viramos o nosso trabalho. Vou dar início aqui, 3 correntinhas. Dentro do mesmo ponto, vamos fazer outro ponto alto, que vai ser o nosso aumento, ok? Então, nessa quinta carreira, nós vamos ter 7 pontos altos, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Fiz aqui, então, pessoal, na quinta volta, meus 7 pontos altos, sendo que o primeiro é o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, vamos fazer uma repetição da quarta carreira. Nós vamos fazer mais 13 bloquinhos e aqui é onde estão os 6 pontos altos. Nós vamos encerrar com 7 pontos altos, sendo que o último é 2 pontos sobre o último ponto de base, formando então os 7 pontos altos. Terminei então a minha quinta carreira. Fiz aqui 7 pontos altos e a repetição da quarta carreira, com 13 intervalinhos, mais 7 pontos altos. Vamos começar a nossa sexta carreira. Vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Dentro do mesmo ponto, vamos fazer outro ponto alto. E nessa carreira, nós vamos fazer 8 pontos altos. Então, com 2 que já fizemos, faltam 6, vamos completar 8 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer 5 bloquinhos iguais a esse. Quando chegar no quinto, então, eu volto. Então, olha só, pessoal, fiz aqui a minha sexta carreira. 8 pontos altos e 5 bloquinhos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos, sendo que o primeiro já é esse aqui, aonde eu encerrei o meu quinto bloquinho. Então, já temos 1, 2, 3, 4,
Então, olha, fizemos aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sequência, vamos fazer mais 5 bloquinhos e encerramos com 8 pontos altos. Sempre lembrando que o último é 2 pontos sobre o último ponto, porque é o nosso aumento. Viramos o nosso trabalho e vamos para a 7ª carreira. 3 correntinhas. 1, 2, 3. No mesmo ponto, um ponto alto. Nessa 7ª carreira, nós vamos fazer apenas 7 pontos altos. Sobraram aqui 2 pontos. Então, agora nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer 5 intervalinhos, 5 bloquinhos, tá? Agora, aqui nós vamos fazer 11 pontos altos, tá? Depois de feitos 11 pontos altos, nós vamos fazer 5 bloquinhos e encerramos com 7 pontos altos aqui a nossa carreira. Então, terminei aqui a minha 7ª carreira, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Na nossa 8ª carreira, nós vamos fazer 6 pontos altos. Então, eu subo aqui minhas 3 correntinhas, 1, 2, 3... dentro do mesmo ponto, um ponto alto, já formamos 2, 3, 4, 5 e 6. Uma correntinha, pulamos um ponto de base e vamos fazer aqui 5 bloquinhos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Agora vamos fazer 7 pontos altos, contando com esse. Então, pessoal, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer uma correntinha, pulamos um ponto de base, fazemos novamente nessa carreira a mesma coisa, 7 pontos altos, 5 bloquinhos e 6 pontos altos. Terminei então a nossa carreira de número 8, ficou dessa maneira. Na carreira número 9, nós vamos erguer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, e dentro do mesmo espaço das 3 correntinhas fazemos um ponto alto. Nesta carreira, nós vamos fazer 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, nós vamos fazer 4 bloquinhos. Fiz 4 bloquinhos. Na sequência, vamos fazer 7 pontos altos, contando com esse último aqui. Então, já temos um, vamos fazer mais 6. Fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos aqui, nesse intervalinho, fazemos um ponto baixo. Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro, eu venho na sequência fazendo a mesma coisa. 7 pontos de base, 7 pontos altos, 4 intervalinhos e termino com 7 pontos altos. Terminei então minha carreira de número 9. Ficou dessa maneira. Então, vamos para a carreira de número 10. Faço aqui minhas 3 correntinhas, 1, 2, 3. Dentro do mesmo ponto, fazemos um ponto alto e vamos nessa carreira fazer 6 pontos altos. Então, já temos 2, vamos fazer mais 4. Agora, vamos fazer 4 intervalos, 4 bloquinhos. Então, olha só, fiz aqui 6 pontos altos, meus 4 bloquinhos. Agora, na sequência, vamos fazer 7 pontos altos, contando com esse último aqui. Fiz 7 pontos altos, faço 3 correntinhas, 1, 2, 3.
e vou entrar aqui nessa correntinha e fazer um ponto baixo. Agora vamos fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E dentro desta correntinha, na carreira de baixo, vamos fazer outro ponto baixo. 3 correntinhas, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, no terceiro ponto de base, eu venho a mesma sequência de antes aqui. Faço 7 pontos altos, 4 bloquinhos e 6 pontos altos. Terminei aqui a minha carreira de número 10, ficou desta maneira. Vamos para a carreira de número 11. Vamos levantar aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Nessa corrente não vamos ter o aumento, então nós vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer 6 pontos altos. Agora vamos fazer 3 bloquinhos. Feitos 3 bloquinhos, vamos fazer 7 pontos altos, contando com esse daqui. 7 pontos altos. Agora vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui na correntinha de base, fazemos um ponto alto. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa correntinha do meio aqui de base, um ponto baixo. Mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no ponto, na corrente de base, outro ponto baixo. Agora fazemos 3 correntes, 1, 2, 3. Pulamos 1, 2. No terceiro ponto de base, vamos dar início à sequência como aqui, na primeira parte. 7 pontos altos, 3 bloquinhos e vamos encerrar com 6 pontos altos sem o aumento, tá? Lembre-se que no início aqui, nós já começamos sem fazer o aumento. Terminei aqui a minha carreira de número 11. Olha como ela ficou. Agora vamos para a carreira de número 12. Viramos nosso trabalho, fazemos 3 correntinhas e novamente 6 pontos altos, tá? Sem o aumento. Agora nós vamos fazer 4 bloquinhos. Feitos 4 bloquinhos, nós vamos fazer 7 pontos altos, contando com esse daqui. Olha, aqui fizemos 5. Para fazer o sexto e o sétimo, nós vamos fazer aqui dentro, olha, dessa correntinha. Então, 6 e 7. Fazemos 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Vamos aqui, olha, dentro desse intervalo, fazer um ponto baixo. 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro desse intervalo, um ponto baixo. Agora, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos iniciar, então, a nossa carreira com 7 pontos altos, que vão começar os 2 primeiros aqui. Na sequência, completamos até fazer o sétimo, 4 bloquinhos e 6 pontos altos, encerrando a nossa carreira. Terminei, então, a minha volta de número 12. Olha só como ficou. Então, agora vamos começar a carreira de número 13. Vamos fazer 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira também não vamos ter aumento. Então, vamos fazer 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, agora vamos fazer 5 intervalos. Fiz os 5 intervalos, vamos dar sequência em 7 pontos altos, sendo que 2 nós vamos fazer aqui dentro dessa correntinha, os 2 últimos pontos.
Feito 7 pontos altos, vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Dentro dessa correntinha de base, vamos fazer um ponto baixo, mais 3 correntinhas e vamos fazer os 7 pontos altos. Dentro desta correntinha, vamos fazer os 2 primeiros pontos altos. Feitos 7 pontos altos, continuamos com 5 bloquinhos e encerramos a nossa carreira com 6 pontos altos. Terminei aqui a minha carreira de número 13, ficou dessa maneira. Vamos virar o nosso trabalho e fazer a carreira de número 14. 3 correntinhas, novamente 6 pontos altos e vamos fazer 6 bloquinhos. Na sequência, 7 pontos altos, sendo que os 2 últimos vão terminar aqui, dentro dessa correntinha. Olha só, fiz então aqui meus 6 pontos altos, meus 6 bloquinhos, 7 pontos altos. Agora, vamos fazer uma correntinha dentro desta correntinha de base, vamos fazer mais 2 pontos altos. Na sequência, mais 5 pontos altos para formar 7, 6 bloquinhos. Encerramos a nossa carreira com mais 6 pontos altos. Terminamos então a nossa 14ª carreira. Então, vamos para a 15ª. Viramos nosso trabalho, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vamos fazer os 6 pontos altos. Feitos 6 pontos altos, nós vamos fazer 7 bloquinhos. Após os 7 bloquinhos, vamos fazer 11 pontos altos. Novamente 7 bloquinhos e os 6 pontos altos para encerrar a carreira de número 15. Bom, pessoal, eu terminei então a minha carreira, já iniciei a minha carreira de número 16, com novamente 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 8 bloquinhos, que vão terminar aqui, e vamos fazer 7 pontos altos, terminando aqui, faltando 2. Mais 8 bloquinhos e encerramos nossa 16ª carreira com 6 pontos altos. Terminei aqui então, pessoal, a minha carreira de número 16. Já iniciei a minha carreira aqui de número 18, que novamente fizemos 6 pontos altos sobre pontos altos. Agora, nós vamos fazer 9 bloquinhos. Na carreira 16 tinha 8, na carreira 17 vamos fazer 9 bloquinhos. Agora, nós vamos fazer apenas 3 pontos altos, contando com esse aqui. Novamente, vamos fazer 9 bloquinhos e encerrar a nossa carreira com os 6 pontos altos. Pessoal, já terminei então a minha carreira de número 17. Na carreira de número 18, nós vamos fazer novamente 6 pontos altos. Aqui nós teremos 8 bloquinhos, 7 pontos altos, novamente 8 bloquinhos e encerramos com 6 pontos altos. Terminei então a minha carreira de volta no número 18. Na carreira de número 19, fazemos novamente os 6 pontos altos. Aqui teremos apenas 7 bloquinhos. Vamos fazer 11 pontos altos, 7 bloquinhos novamente e encerramos com 6 pontos altos. Encerrei então a carreira 19. Na carreira de número 20, nós já iniciamos aqui os 6 pontos altos. Vamos fazer 6 bloquinhos agora. Fiz então os meus 6 bloquinhos. Agora, nós vamos fazer 7 pontos altos, começando daqui desse bloquinho de baixo que ficou vazio. Fiz os meus 7 pontos altos, vou fazer uma correntinha, pulo um ponto de base e no seguinte eu começo novamente, faço mais 7 pontos altos, novamente 6 bloquinhos e encerro com 6 pontos altos.
Pessoal, terminei a minha carreira número 20. Vamos para 21 agora. Já fiz aqui meus 6 pontos altos. Nós vamos fazer 5 bloquinhos. Na carreira 20 tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer apenas 5 bloquinhos e 7 pontos altos. Fiz aqui os meus 7 pontos altos. Vou fazer agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui nesse intervalo da carreira de baixo e vamos fazer um ponto baixo. Novamente 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2. No terceiro fazemos um ponto alto e damos sequência em mais 6. Então, com esse vão ficar 7 pontos altos, 5 bloquinhos e encerramos com 6 pontos altos. Pessoal, terminei aqui a minha carreira de número 21, ficou dessa maneira. Vamos começar a carreira de número 22, novamente os 6 pontos altos. Vamos fazer aqui 3 bloquinhos. Terminei a minha carreira de número 21, ficou assim. Agora já vamos dar início à carreira de número 22. Fiz aqui já os meus 6 pontos altos. Agora nós vamos fazer nessa carreira 4 bloquinhos. Feitos os meus 4 bloquinhos, nós vamos fazer 7 pontos altos. Fiz aqui os meus 7 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Aqui dentro desse intervalo, vamos fazer um ponto baixo. Agora eu faço 5 correntinhas. Dentro do intervalo, faço um ponto baixo. Novamente 3 correntinhas. Pulo 2 pontos de base. No terceiro, eu venho, faço um ponto alto. E agora na sequência eu vou fazer mais 6 pontos altos, que com esse que já está feito vão formar 7 pontos altos, 4 bloquinhos e encerro a nossa carreira com 6 pontos altos. Já encerrei a minha carreira de número 22 e dei início na de número 23. Novamente os 6 pontos altos. Vamos fazer agora apenas 3 bloquinhos. Fiz os 3 bloquinhos, vamos fazer aqui 7 pontos altos, contando com esse que eu já terminei aqui, o último bloquinho. Fiz aqui os meus 7 pontos altos. Vou fazer agora 3 correntinhas. Pego nesse intervalo aqui de baixo, vou fazer um ponto baixo. Agora vou fazer 5 correntinhas. Nesse intervalo aqui do meio, vou fazer um ponto baixo. Novamente 5 correntinhas. 4, 5. Nesse intervalo, vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. E assim, na sequência, vamos fazer mais 6 pontos altos, que com esse formam 7. 3 bloquinhos e encerramos essa carreira com 6 pontos altos. Terminei aqui, então, a minha carreira de número 23. Vamos iniciar a carreira 24. Aqui nós vamos começar com a modificação. Então vamos lá, nós vamos erguer 2 correntinhas, 1, 2, dou uma laçadinha, vou pro próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto, tudo junto. Aí na sequência vamos terminar fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu terminei os meus pontos altos. Então, é como se nós tivéssemos
apenas 5 pontos altos, porque essa correntinha e o primeiro ponto alto que nós fizemos, ele vai contar como um ponto só, como se nós fizéssemos 2 pontos altos juntos. Então, mais 4, ficamos com 5 pontos altos. Na sequência, agora, nós vamos fazer, ó, na carreira 23, nós tínhamos 3 bloquinhos, vamos fazer 4 bloquinhos. Fiz meus 4 bloquinhos, agora nós vamos fazer 7 pontos altos, contando com esse, é o primeiro, e vamos terminar com 2 aqui dentro desse intervalinho. Pronto, fiz meus 7 pontos altos, agora vamos fazer 3 correntes. Vamos aqui no meio desse intervalinho, vamos fazer um ponto baixo. Agora vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. No intervalinho, um ponto baixo. Agora aqui nós vamos fazer 3 correntes. E vamos iniciar os 7 pontos altos, começando os 2 por aqui. Terminei aqui meus 4 bloquinhos. Agora nós vamos encerrar aqui nossos 5 pontos altos. Então, vou mostrar para vocês. Esse já é o primeiro. Então, vamos fazer o segundo. Terceiro. Quarto. Aqui sobraram 2, mas nós vamos fazer um só. Damos a laçadinha. Não terminamos esse ponto alto. Damos outra laçadinha. Vou pegar aqui nessa correntinha, a terceira correntinha do ponto alto. Fiquei com 4. Tiro 2, ficaram 3. Puxo tudo de uma vez. E assim ficou. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, que aqui nós fechamos os 2 num só. Bom, agora nós vamos trabalhar a nossa carreira 25. Vou fazer aqui 2 correntinhas, 1, 2. No próximo ponto alto, vou fazer outro ponto alto. Então, olha, juntando os 2, ficou espaço aqui em cima só para um ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu primeiro. Bom, agora, nós vamos trabalhar 4 bloquinhos. Fiz meus 4 bloquinhos, vamos fazer 7 pontos altos. Com esse aqui e 2 dentro desse intervalo de correntinhas. Fiz meus 7 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas. No intervalo aqui da correntinha de baixo, um ponto baixo, 3 correntinhas. E venho aqui fazendo meus 2 pontos altos para formar meu conjunto de 7 pontos altos. Fiz meus 7 pontos altos, vou começar a fazer meus 4 bloquinhos. Feito meus 4 bloquinhos, agora eu vou fazer aqui meus 6 pontos altos. Vou contar já com esse aqui, que já está pronto. Então, 1, 2, 3, o 4º ponto alto, o 5º, que eu não vou fechar. Dou uma laçadinha e venho aqui e ficou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. A nossa carreira de número 25 ficou assim. Vou novamente fazer 2 correntinhas, vou pro próximo ponto alto e vou fechar meus 2 pontos altos, formando um. Na sequência, vou para o segundo, terceiro,
quarto, o quinto. Aí, aqui dentro desse intervalinho, vamos fazer mais um, formando 6. E em cima do ponto alto, vamos fazer mais um, 7 pontos altos, ficando dessa maneira. Agora, eu vou fazer 4 bloquinhos. Fiz meus 4 bloquinhos, vou fazer meus 7 pontos altos, contando com o primeiro. Os 2 pontos altos que faltam, eu faço no intervalo da correntinha, 6 e 7. Agora, faço apenas uma correntinha de intervalo, vou pro próximo intervalinho de correntinhas, faço meus 2 pontos altos para repetir os meus 7 pontos altos aqui. Fiz meus 7 pontos altos, novamente vou fazer meus 4 bloquinhos. Terminei meus 4 bloquinhos, vou fazer aqui o final dos meus 7 pontos altos. Aqui já temos um, então 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu puxo, não termino e vou aqui para minha correntinha e faço um só. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, que de 2 formam 1. Bom, pessoal, terminei aqui a minha carreira 26. Daqui para frente, vocês vão ver que todo o início e o final vai ser assim, 2 pontos altos em 1. Vamos para a carreira 27, novamente aqui 2 correntinhas. No próximo ponto alto, vamos fazer mais um, de 2 eu formo 1 e vou fazer na sequência mais 5, vamos ficar no total de 6 pontos altos. Agora vou fazer 5 bloquinhos. Feito meus 5 bloquinhos, vou fazer uma sequência de 11 pontos altos, contando com esse que já está aqui. Feito meus 11 pontos altos, vou fazer aqui 5 bloquinhos. Feitos 5 bloquinhos, eu vou encerrar aqui a minha carreira, então, com os meus 6 pontos altos. Aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5. O sexto eu venho no da frente, não termino, dou uma laçadinha, vou pro meu próximo ponto alto e fecho tudo de uma vez. E assim ficou então a carreira de número 27. Na nossa carreira de número 28, vamos novamente 2 correntinhas. No próximo ponto, vamos fechar junto, formando 1. Na sequência, nós vamos fazer 7 pontos altos. Esse aqui já é o primeiro. O sexto e o sétimo, nós vamos entrar aqui dentro desse bloquinho. 6, 7. Agora, vamos fazer 5 bloquinhos aqui. Na sequência, 7 pontos altos. Novamente, os 5 bloquinhos e aqui 7 pontos altos. Então, olha, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu 7º ponto alto. Vou encerrar daquela maneira, fazendo os 2 pontos altos juntos. E assim, encerramos a nossa carreira de 28. Agora, vamos para a carreira de número 29. Novamente, vamos fazer 2 correntinhas.
No ponto seguinte, fazemos um ponto alto e fechamos juntos, formando um único ponto. Nesta carreira, vou fazer apenas 6 pontos altos, então esse já é o primeiro. Vou fazer aqui 13 bloquinhos nessa carreira. Após feito os 13 bloquinhos, vamos encerrar novamente com os 6 pontos altos, sendo que o último é 2 fechados num só. Encerrei aqui a minha carreira 29. Agora vamos para a carreira número 30. Vamos fazer duas correntinhas no ponto da frente, um ponto alto, formando um só. Agora eu vou dar sequência até formar 7 pontos altos. Olha, pessoal, fiz aqui então meus 7 pontos altos, 11 bloquinhos nessa carreira. Agora vamos terminar com 7 pontos altos, contando com esse último que nós já fizemos. Terminei então a minha carreira de número 30. Agora nós vamos para a carreira de 31, 32 e a 33, que vai ser inteira de pontos altos. Então aqui, olha, para começar nós vamos fazer 2 correntinhas. Agora nós vamos para o próximo ponto alto, nós vamos dar a laçada e não vamos fechar. Damos uma laçadinha, vamos para o próximo ponto, tiramos 2 e ficamos então aqui com 3 pontos altos na agulha em aberto. Vamos fechar os 3 agora. Na sequência, vamos fazer toda a carreira de pontos altos. Nos bloquinhos, nós vamos fazer um ponto alto dentro do bloquinho e um ponto alto em cima do ponto alto. Então, nós vamos fazendo dessa maneira em toda a carreira. E eu já volto no final para explicar para vocês como vamos encerrar essa carreira. Eu terminei a minha carreira aqui, olha, vim fazendo toda ela de pontos altos e parei aqui, ó, até faltarem apenas 3 pontos altos, olha, 1, 2 e 3. Então, nós vamos encerrar da mesma maneira que nós começamos. Fazemos um ponto alto, não fechamos, damos uma laçadinha, vamos para o outro ponto alto, não fechamos, vamos para o outro ponto alto, e fechamos tudo de uma vez. E assim ficou a nossa carreira de número 31. Vamos para a carreira 32. Então, pessoal, olha, na carreira 31 nós fizemos dessa maneira. Na carreira 32 vai ser a mesma coisa. Vou subir aqui 2 correntinhas, vou para o próximo ponto alto, deixo na agulha, vou para o próximo ponto alto e puxo. Dos 3 pontos altos, faço 1. Vou terminar fazendo toda a carreira de pontos altos, deixo 3, os 3 últimos pontos nós vamos encerrar da mesma maneira, fechar os 3 juntos para formar um só. A carreira 33 também é a mesma coisa, faz os 3 pontos altos num só no início e os 3 pontos altos num só no final. Bom, pessoal, terminei então, olha, minha carreira de número 33 e ficou assim. Então, esta vai ser a parte de cima da tampa do vaso e aqui vai ser a parte de baixo. Encerramos então a nossa tampa. Agora nós vamos para o acabamento. Então, nós vamos pegar aqui. Eu gosto sempre de fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo, uma carreira de ponto baixo, tudo em volta do nosso trabalho. Então, aqui dentro, olha,
do nosso último ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos dentro dele. 1, 2. Vamos pro próximo. Dentro do ponto alto, 2 pontos baixos. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Nós vamos fazer isso na carreira toda, até chegarmos novamente aqui na ponta onde nós começamos. Pessoal, olha, eu quero mostrar para vocês aqui o bico, os cantinhos, como nós vamos fazer. Nós vamos fazer 2 correntinhas. E aí, olha, aqui no primeiro ponto alto, nós fazemos um ponto baixo. E a gente já aproveita e vai arrematando esse ponto, esse fio que ficou aqui do início do nosso trabalho. Então, nós vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. E nos outros cantos é a mesma coisa. Chegando no cantinho, faz 2 correntinhas e pega no primeiro ponto da lateral. E assim nós vamos fazendo nos 4 cantos, tá? Terminei então, pessoal, a minha carreira de pontos baixos. Agora nós vamos vir aqui, olha, na ponta de baixo. Eu já deixei o meu fio preparado e nós vamos começar a fazer os leques. Então, nós vamos fazer aonde, lembra que eu expliquei que no canto nós tínhamos que fazer 2 correntinhas para viradinha? Então, dentro dessas 2 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. E dentro do mesmo ponto, fazemos mais 3 pontos altos. Formamos então o nosso leque. 3 correntinhas, pulamos 4, 1, 2, 3, no quarto fazemos o nosso leque. Assim nós vamos até chegar aqui no final. E aí aqui no bico, aonde nós fizemos aquelas 2 correntinhas para virada, nós vamos fazer o nosso leque. Então eu já fui adiantando e já fiz aqui a segunda carreira com barbante cru. Então é o mesmo processo. São 3 pontos altos, 2 correntinhas e fazemos mais 3 pontos altos dentro da correntinha do lequinho, do leque de baixo da carreira do rosa. Normalmente as tampas de vaso têm tamanhos variados. Você pode encerrar com o rosa, já na terceira carreira, com a segunda cor, né? No meu caso aqui é o rosa. Mas esse, como a tampa do vaso para qual eu estou fazendo o jogo de banheiro, ele é maior, o que eu fiz? Eu fiz mais uma carreira de cru, tá? Então, eu fiquei aqui, olha, com 3 carreiras, as 3 são iguais. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 correntinhas, perdão, e novamente o leque. Então, fiz 3 carreiras. Agora, eu já adiantei aqui para vocês a minha 4ª carreira com a cor rosa, tá? O que eu já fiz? Como vamos fazer? Eu já tenho aqui o meu leque pronto. Eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou vir aqui embaixo do último leque, vou passar ali por baixo e vou fazer um ponto baixo. E vou fechar
2 correntinhas, vamos para o ponto da frente, 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Vou fazer novamente mais um para vocês, que a carreira é toda assim. 2 correntinhas. Pego no último leque aqui. Dou minha laçadinha, meu ponto baixo. 2 correntinhas. Vou pro próximo leque. Faço o meu leque aqui, leque sobre leque. Então, olha, o nosso trabalho vai ficar dessa maneira. Aí depois de todo ele pronto, a gente vai passar ele no ferro a vapor, como eu tinha dado essa dica na outra aula, e aí ele vai ficar todo bonitinho. Então, essa carreira vai ser toda assim. Eu vou terminar a minha aqui e já volto para finalizar. Bom, pessoal, olha só. Terminei aqui o meu trabalho. Ficou dessa maneira. Depois, como eu disse, nós vamos passar, que ele vai ficar todo acomodado certinho. Agora, nós vamos finalizar a parte de trás, onde nós vamos encaixar na tampa do vaso o nosso tapetinho. Então, olha, vamos virar o tapete do avesso. Então, nós vamos contar a partir deste canto 6 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fiz a minha marquinha aqui. Atrás, do outro lado também, a partir do bico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. No sexto, a gente faz uma marquinha. Então, olha, eu já amarrei o meu fio e vou começar aqui. Introduzo a agulha aqui por baixo. E vou fazer, já posso tirar minha marcação, vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 3 correntinhas aqui, 1, 2, 3, vão ser o ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto aqui, olha, nesse terceiro leque do meu tapete, nós vamos pegar 2 aqui de um lado e 2 pontos aqui do outro lado. E vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Então, são 10 correntinhas. Então, são 10 correntinhas, mais 3 vai fazer o papel do ponto alto. Então, nós vamos fazer 7 correntinhas. Aqui eu já fiz meu ponto alto, vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Minha laçadinha, vou pro próximo leque. Pego 2 de um lado e 2 do outro. Faço meu ponto alto. Mais 7 correntinhas. Vamos para o próximo leque. Pego 2 de um lado, 2 do outro.
vamos fazendo. Então, olha, ele vai ficando assim, ó, com essas alcinhas. Nós vamos fazer isso até aqui, aonde eu já fiz a minha marquinha, tá? Então, nós vamos fazer tudo em volta. Ó, pessoal, terminei aqui a minha carreira. Agora, nós vamos virar o tapete e vamos começar a diminuir. Então, aqui eu fiz um ponto alto, 7 correntinhas. Então, nós vamos fazer 3 correntinhas. Todo início, nós começamos com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vai ser o ponto alto. Agora, nós vamos diminuir. Aqui eu fiz 7, eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou minha laçadinha, vou aqui no meu ponto alto de baixo, faço outro ponto alto. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha laçadinha, vou aqui no meu trabalho, na parte de baixo, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final. Então, pessoal, cheguei no final aqui da minha segunda carreira. Fiz minhas 6 correntinhas e agora aqui, olha, como a gente não tem o ponto alto, lembra que as 3 primeiras são o nosso ponto alto? Vou pegar aqui na terceira correntinha e faço o meu ponto alto. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Olha, nosso trabalho vai ficando assim. Ele vai formando uma redinha, que é onde a gente vai encaixar na tampa. Então, novamente, vamos iniciar com 3 correntinhas para fazer o papel do ponto alto. Nessa segunda carreira, eu fiz 6 correntinhas. Agora, nós vamos para a terceira, eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá no meu ponto de base, na carreira de baixo, um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Na carreira de baixo, ponto alto. Então, pessoal, vai ficando assim o nosso trabalho. Ele vai sendo diminuído cada carreira. Então, olha, a primeira carreira eu fiz com 7, 6, agora eu estou na terceira com 5, e assim nós vamos fazendo, com 4, com 3, com 2 e com 1. Então, eu vou fazendo até chegar na de 1, e aí eu volto pra gente finalizar. Então, pessoal, terminei aqui o meu trabalho, olha. Eu comecei com 7, fui diminuindo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nós vamos terminar a última carreira que eu já comecei aqui, vai fazer ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou encerrar aqui, olha, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha, vou cortar o meu fio. Para não ficar assim, o que vamos fazer? Virar o meu trabalho, vou vir aqui no pezinho desse primeiro ponto que nós começamos, vou introduzir o meu fio e vou começar a fazer. Faço uma correntinha, ponto baixo, vou fazer dentro de cada intervalinho um ponto baixo e já vou arrematando o meu fio que ficou aqui. Vou pro outro intervalo, faço um ponto baixo, faço outro ponto alto, baixo. Vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço até chegar aqui. Cheguei aqui na ponta,
aonde vai começar a nossa carreira só de pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo, e em cima do ponto alto da carreira de baixo eu vou fazer o ponto baixo. Então eu vou fazer em cima de cada ponto alto um ponto baixo. E vamos até o final. Então, pessoal, o nosso trabalho ficou assim, olha, finalizado, toda com uma carreira de ponto baixo, para ficar um trabalho bem bonitinho, e ficou dessa maneira. Então, como vocês podem ver, olha, eu já passei o meu trabalho, ficou todo certinho, todo arrumadinho, e como os outros, eu fiz o meu aplique aqui, a minha flor, o meu caule, e com esse trabalho, então, finalizamos o nosso jogo de banheiro princesa. Nós fizemos, então, nas videoaulas anteriores, o tapete da pia, o tapete do vaso, o suporte de papel e finalizamos então com esse trabalho que é a tampa do vaso. E assim a gente encerra mais um trabalho. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e dúvidas, sugestões é só deixar nos comentários. Eu vou estar respondendo a todos. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.